fizeram o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. Agora, quem não conhece história, quem não vai a fundo, vai aceitar quem não pergunta. Se eu não perguntar, eu não vou atrás, eu vou aceitar, não. Parece uma escalação de um time de futebol de salão ou de handebol, né? Piaget, Montessori, Paulo Freire, Vallon, Skinner. Cara, são sempre os mesmos. Então, o pessoal tem que ir mais a fundo. E não tem reserva, né? Não tem substituto nesse time. Não tem. Agora, ninguém cita David Stubel, que é a pedagogia onde a pedagogia significativa. Ou seja, o que o aluno faz tem que ter um significado. Então, quando eu estou dando aula de educação física, tem que haver um significado para o aluno. O aluno ele tem que estar fazendo aquilo ali, ele está percebendo que é importante e o que ele vai ter de resultado nisso. Então, é aí que entra essa coisa toda, perguntar. Você vê, essas cabeças inquietas, né? Muita gente não sabe, mas tem uma cabeça inquieta que eu sempre uso como exemplo. Há algum tempo atrás, era corrente que nós temos 100 bilhões de neurônios no cérebro. Não sei se você pegou essa época, mas era verdade corrente, são 100 bilhões. Aí teve uma mente inquieta chamada Suzana Herculano, doutora Suzana Herculano, uma neurocientista brasileira. Ela saiu para fazer pesquisa no exterior, porque no Brasil estava difícil. Ela começou a perguntar, quem é que disse que tem 100 bilhões? Qual é o estudo? Quem é o autor? Quem foi? Ninguém sabia. Todo mundo falava que era 100 bilhões, 100 bilhões. Aí ela criou um método, um nome feio, né? Sopa de cérebro. Para aparecer alguma coisa aqui. E aí ela fez a contagem e hoje o mundo inteiro sabe, e o número correto é 86 bilhões de neurônios. Mas por quê? Porque ela se recusou a aceitar as respostas. É igual falar que comer manga com leite morre. E o povo acredita e não sabe de onde vem a informação. Então é perguntar. Ele está sempre se perguntando. Ou seja, para aqueles que quiserem entender, então quando a gente fala do livro, seria muito fácil chegar aqui para uma conversa com você. Olha, esse é meu livro, ele é um método que ele diz o que você faz detalhadamente no infantil, no Fundamental 1, no Fundamental 2, no ensino médio. Tá, mas você teria que entender, com esse papo, eu acho que as pessoas vão conseguir perceber como é que funciona a minha cabeça. Tá, então, ele não fez isso aí porque ele estudou, pegou tal autor, tal. Foram conclusões que foram chegando pela prática de 30 anos. E por que eu fiz o livro? Eu fiz o livro porque eu fiz isso para os meus alunos. Então, meu aluno, ele tinha educação física todos os dias. A regular, a humana, e no outro período, a escola de esportes. Muito bem. Tá, nós falamos bastante de fisiologia. E a parte pedagógica? Vamos lá, infantil. A criança chega na sua mão, como é que ela chega? É o Pequeno Imperador. Aliás, existe um livro chamado Pequeno Imperador. Quem não leu, leia, é sensacional. Léo Freud. Esse cara é 10. E ele diz ali exatamente o que acontece. Quando a criança vem para você, ela é o reizinho da casa dele. Quando ele chega no meio dos outros alunos, há necessidade da socialização. É por isso que tem aquela história, né? Puxou o cabelo do meu filho, mordeu meu filho. Ele não sabe, ele é o rei. De repente, é um monte de outras crianças. Então, essa sociabilização, nós, na educação física, começamos a dar. Então, quando você pega, eu costumo chamar na fase do infantil, quando a criança chega nas minhas mãos, ela vai passar por um processo que eu chamo de prontidão. O que é a prontidão? Eu vou dar para a criança uma rotina, porque todos precisam de rotina. Todos nós não gostamos de sair da nossa zona de conforto. Então, a criança, ao vir para a aula de educação física,
vamos adotar uma rotina, uma cultura. Então, usa muito do Montessori isso. Vamos sentar todo mundo na linha, perninha cruzada. Aí a criança vai se adaptando. Ah, mas, pô, vou pôr a criança sentada em cima da linha, com a perna cruzada, coisa antiquada, parece militar. Gente, você tem que dar padrões de comportamento para a criança, porque a sociedade ela é composta de padrões de comportamento. Como é que eu faço isso? Brincando com a criança. Vamos sentar todo mundo em cima da linha, com a perna cruzada? Tá. Eles sentaram, levanta. Senta de novo. Levanta. Para isso, é farra, né? E aí, bom, agora vamos sentar que o tio vai falar, vamos fazer uma brincadeira. Aí você começa. Eles começam a perceber que se eles sentarem, eles vão ter alguma brincadeira. Então, isso vai formando a prontidão para eles. Isso que todo dia que chegar na aula do tio, ele vai sentar lá na linha e nós vamos participar de alguma coisa. Tá ótimo. Desenvolver essa prontidão com a criança, e aí eu vou desenvolver o trabalho. Quando eu vou desenvolver o trabalho, existe uma sequência. Aí nós estamos falando dessa parte socioemocional. O que funciona no desenvolvimento socioemocional da criança? Existe um processo. Você tem brincadeira, você tem jogo pré-esportivo, você tem esporte. Existe uma sequência. No livro eu chamo muita atenção sobre essa sequência. Ordem e sequência de etapas. Se todo educador entender o que é ordem e sequência de etapas, acabou. Você não vai ter problemas. Por que eu dou brincadeira primeiro? Porque a brincadeira ela tem uma coisa muito simples. Ela é divertida e as regras são muito leves, muito suaves. Todo mundo está se brincando, se divertindo. Só que eu estou colocando regras comportamentais. Todo mundo sentou com a perninha cruzada, agora vamos fazer a brincadeira. Aí eu dei a brincadeira. Todo mundo brincou, eles já estão loucos para continuar brincando, eu coloco a brincadeira. Vamos sentar de novo. Eles sentam rapidamente porque sabem que virá uma nova brincadeira. Por isso, durante esse tempo, eu trabalhei essa parte socioemocional. Então, a criança brincou. Então, ela sabe que brincadeira tem hora, tem o que fazer, não é todo mundo solto faz o que quer. Muito bem. Depois da brincadeira, eu parto para quê? O jogo. O jogo ele tem regras mais elaboradas. Exige uma disciplina um pouco maior. Então, antes de entrar no jogo, eu brinquei. Eu formei a cabecinha da criança na brincadeira, agora ela está pronta para partir do jogo. Então, vamos fazer um jogo? O jogo entra competição. Competição entra ganhar, perder. A criança tem que aprender que ganha, se perde, e que é gostoso isso. E a vida inteira vai acontecer isso. A falha nessa sequência, Tiago, é a responsável que nós vemos hoje. Eu consigo entender que no estado de São Paulo, você vai ser um jogo de futebol, duas equipes grandes não podem ter duas torcidas. Então, os caras se agridem, porque na educação física eles não aprenderam que para ver o jogo, você tem que ter adversário. Sim. Se não tiver adversário, não tem jogo. Vai jogar sozinho. Exatamente. Quer dizer, olha a falha que está havendo. Por quê? Porque há muitos anos atrás, demonizaram o esporte na escola. Exato. Não pode ter esporte na escola. Gente, vocês são doidos? Como não pode? É importante. É no esporte que você vai educar esses aspectos morais da criança, você vai dar noção de ética, de valores, respeito a regras. Você vai aprender a ganhar, a perder. Você vai aprender a respeitar o seu adversário. Você vai reconhecer o mérito. Pô, se o cara me vencer, porque ele está mais treinado do que eu, melhor que eu. Vou treinar mais para tentar superá-lo. Natural. Isso fica natural. Agora, onde se aprende isso? Na educação física. Sim. Mas começou como? Com a brincadeira. Depois da brincadeira, eu tive que ir para o jogo. Então, a criança vai percebendo que o jogo tem certas regrinhas, vai haver o aspecto de competição. Você vai nas escolas, o que acontece? O jogo, ele muda de regra no meio do jogo para a criança não ficar frustrada. Gente, vocês estão de brincadeira. Como é que eu posso falar uma coisa para a criança, depois eu mudo? É por isso que a coisa funciona desse jeito no Brasil, né?
Olha, as regras não são para ser seguidas. Assim, para a gente poder fazer amarrar aqui o assunto, né? O que eu vejo é que hoje a gente tem uma educação física escolar baseada na superficialidade. A gente tem, até anotei aqui, ó, a educação física, hoje o professor, como o senhor falou, o que é o professor? É um animador, né? Ou ele realmente precisa conhecer ciência? Eu acho que a gente precisa conhecer ciência para dar aula de educação física escolar. Só que quando eu falo disso dentro de uma escola ou dentro de uma secretaria de educação, ou seja lá onde for, parece uma heresia. Parece que a criança não tem sistema respiratório, não tem enzima, né? Parece que assim, não, isso não é da área da educação. Eu quero rapidinho aqui, né? O senhor contou a trajetória do senhor, falar rapidinho o que eu estudei aí. Um pouquinho eu fiz especialização, fiz educação física, depois eu fiz especialização em bioquímica. Para quê? Para entender como que funciona na criança. Tudo que eu fiz foi para dar aula em escola. Aí eu fui fazer um mestrado também na Unifesp. E o meu mestrado ele foi na Escola Paulista de Medicina, na Faculdade de Medicina, e foi sobre educação física escolar. E o pessoal de lá, os médicos, os professores lá, eles acharam super legal aquilo. Eles falaram, puxa, que relação bacana que você está trazendo para cá, né, da educação física escolar e tal. Enfim, não vou entrar em detalhes porque não vem ao caso. Quando eu vou para a área da educação, eles rejeitam completamente os meus estudos. Eu não tenho... assim, porque a gente apresenta diploma, né, apresenta certificado para ir ganhando evolução no plano de carreira. Nenhum dos meus diplomas são aceitos para minha evolução, para o senhor ter uma ideia. Né? Porque eles dizem que não é da área da educação. Então, assim, tudo que eu fiz até hoje foi para entender melhor, justamente para dar aula para criança, e hoje eles falam que não, que tudo que eu fiz não tem nada a ver, não faz parte da área da educação. E tanto que a sequência dos meus estudos é fora da educação. Né? Eu tive a possibilidade de seguir um doutorado na mesma perspectiva do mestrado, mas eu falei que eu não queria. Por quê? Porque eu ia levar isso para o pessoal da educação e ia morrer de novo, ia ficar no vazio. Então, hoje eu tenho aí um outro projeto, um projeto de doutorado que não tem nada a ver com criança mais. Assim, eu fico triste, mas, ao mesmo tempo, fico feliz por poder continuar estudando. Mas, assim, a que ponto chegamos, né? Não, pode falar. Sabe o que é, Tiago? A coisa é assim. A vida inteira, eu era aquele professor que as crianças adoravam, vivia de bermuda e camiseta, ou de calça de agasalho e tênis. Eu chegava na sala de aula e eu percebia o posicionamento. Só que eu me impunha. Como eu fui estudar pedagogia, vamos falar de pedagogia? Vamos falar de pedagogia. Por que o que eu estou falando não tem validade? Se está baseado em quê? Então, quando a pessoa começa a basear, eu vou dar um exemplo bem rapidinho. Quando a gente fala de competição, primeira pessoa que eles falam, mas a Montessori falou, não se deve competir.